Jovem Pan News Natal. Se você gosta da rede X, que era o antigo Twitter, é no @JP News Natal. Maravilha. Gente, olha, 10 horas e 9 minutinhos. O início do ano é um período, né, em que muitas pessoas optam por renovar ou então romper ali contratos de imóveis, né? Geralmente, às vezes, esse contrato dura ali um ano, né? E esse momento também é um momento de mudanças. Porém, gente, esse processo, conhecido como distrato, pode gerar, olha, muitas dúvidas e até aquelas dores de cabeça que a gente nem quer, né, no nosso dia a dia. Tanto para os proprietários quanto para os inquilinos. E aí, para esclarecer, né, os principais pontos sobre direitos e deveres de ambas as partes, isso é importante a gente sempre relembrar e frisar. Nós temos direitos e temos deveres também, né? A gente está aqui com a querida advogada Michele Maciel. Foi convidada hoje para tirar todas as nossas dúvidas, Michele. A Michele, gente, é especialista em direito imobiliário. Michele, seja muito bem-vinda. Prazer ter você conosco hoje aqui. Eu sei que não é um assunto muito fácil, né, pra gente tratar. A gente nos bastidores já tava meio que conversando sobre isso, né? Tratando sobre algo que às vezes você tá lidando ali, né, com interesses de um lado e interesses do outro, né? Seja muito bem-vinda, bom dia pra você. Eu que agradeço, Andressa, Alice, bom dia. Obrigada pelo convite. Sim, é um tema bastante debatido dessa época e vamos lá, tô empolgada. Olha aí. Gente, vamos começar, Michele, trazendo ali o conceito mesmo, né, do distrato. Distrato é justamente quando aquele momento que eu decido como inquilino, ou então o próprio proprietário decide, que vai finalizar, né, o contrato ali de aluguel, por exemplo, né? Sim, perfeito. O distrato, em verdade, ele é feito de uma maneira automática quando você tem já o contrato formalizado. Então, não necessariamente você tem que fazer um instrumento de distrato. Quando você tem ali o início e o fim, certo, com um contrato escrito, tá? Agora, muitas vezes as pessoas fazem um contrato verbal, faz uma conversa ali via e-mail mesmo, e aí, nesse caso, é necessário sim formalizar esse distrato para terminar as obrigações, ok? Então, assim, o distrato ele não chega a ser um instrumento obrigatório quando você se precaver em um contrato muito bem feito, com data de início, com data de fim. Agora, quando você tem, como você falou, as dorezinhas de cabeça, um contrato que não previu datas finais, forma de saída, etc., ou foi feito de maneira verbal, e-mail, WhatsApp, acontece, acredite. Sim, claro. E aí sim é necessário a gente formalizar para não haver problemas. O distrato, então, é uma formalização. Tem diferença com relação à rescisão? Pronto, era isso que perfeita pergunta, Alice. É isso aí. O distrato é o instrumento, ou seja, ele é um novo contrato chamado de distrato. E a rescisão é a finalização. Então, o distrato, quando a gente fala distrato, não necessariamente, para a gente, advogados, distrato é o documento ali onde você assina a finalização. Mas quando a gente fala em amplo, de maneira ampla, a palavra distrato é a rescisão. Nada mais que a rescisão. Por isso, quando eu falo que às vezes ele já está previsto no contrato e não há necessidade de um novo instrumento, é porque é simplesmente a rescisão. Normalmente é a finalização. Sim. E aí, Michele, quando eu tenho, por exemplo, já essa data prevista, né? Fiz um contrato aqui de 1 ano, finalizou esse 1 ano, eu preciso refazer esse contrato? Já que a data, né, está ali, né, retroativa, digamos assim? Aí a gente chama de aditivo. Você está dizendo, no caso, uma pessoa que quer renovar e ficar mais um ano. Exato. Eu altamente recomendo fazer um aditivo, porque senão a gente vai entrar naquele problema do início da minha conversa. Muitas vezes as pessoas têm um contrato válido por 1 ano, por exemplo, e aí ele vai se tornar por prazo indeterminado se você não faz nada. E por prazo indeterminado vai gerar algumas complicações no final. Quais complicações, doutora, que você pode citar? A principal é a data de saída. Eita. Porque aí você vai ter que notificar a pessoa para sair em 30 dias. Ela pode eventualmente não sair, não ficou ali previsto entrega de chaves, não ficou previsto tempo, e não foi feita uma nova vistoria, por exemplo. Porque se eu recebo um imóvel hoje, daqui a 1 ano, certamente ele não vai estar igual. Principalmente quando ele é mobiliado. Sim. Então, por isso que eu altamente recomendo, se foi por prazo determinado, quero renovar. Então, faça um termo aditivo. Veja o que se aplica ainda daquelas regras do contrato, o que de repente não faz mais sentido, para que o aditivo, então, venha trazendo o quê? Correção monetária,
seja, o valor não é mais o mesmo, novas datas de término, dentre outras regras. Mas a lei ampara o proprietário desses casos, não é isso? Em que sentido, Lice? Por exemplo, quando uma pessoa tem dificuldade, tem um contrato lá, acabou que não renovou. Certo. E ficou lá e tomou de conta da casa. Tá. Mas o proprietário, ele está Sim, amparado. ele está amparado. Só que ele vai ter a dor de cabeça de notificar, fazer uma notificação. Estou aqui imaginando que a pessoa não vai dizer, ok, vou ligar para você, Lice, vou dizer, Lice, eu quero meu contrato da próxima semana, meu imóvel na próxima semana. Tá bom, eu vou sair. Ótimo, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Ah, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso encontrar um imóvel, não tá fácil, tá caro os valores, me dá mais 60 dias, aí depois me dá mais 30, me dá mais... E nisso você vai estendendo ali, sem querer aquele contrato, muitas vezes já com inadimplência, porque a pessoa já sabe que não vai ficar. Infelizmente, Aí já para de pagar. Não, mas eu vou sair, eu tô saindo, eu tô procurando. Isso vai se estendendo e vai causando prejuízo para o proprietário. Então seria nesse um dos sentidos, né? É tanta coisa, mas o que eu vejo muito no escritório é essa situação, por exemplo, de mas não é só mandar uma notificação e ele sair? Em tese, sim. Mas a notificação extrajudicial ela não tem poder de polícia. Você não vai lá expulsar a pessoa. Importante esse As pessoas detalhe acham de que não é poder de polícia. Isso, tem muita gente que acha que, mas é meu imóvel, eu vou dar 30 dias de acordo com a lei, e se ele não sair, eu vou lá e tranco a chave. Não, minha gente. A gente não tem poder de polícia. Aí você vai estar cometendo um crime. Portanto... Já se enquadra como crime. Já se enquadra como... Você não vai chegar... Embora seja expulsar seu imóvel, pessoa, né? Você não pode agir com as próprias Olha mãos, aí, né? gente. Que aí seria fazer justiça com as próprias mãos. Então, não. Portanto, fazer um termo aditivo, ele vai resguardar todo mundo. Seja quem está fazendo a renovação, para também não vir uma cobrança a mais, assim, de repente a gente viu a taxa Selic aí aumentou muito. Sim. Não falamos ainda sobre correção monetária, mas enfim, pode vir um susto aí. Não, mas você tem que pagar a partir de agora X. Mas onde é que está isso? No contrato, No né? contrato, mas... E aí enquadra os Exatamente. perigos dos contratos de boca, né, galera? É meu amigo, é meu vizinho, não E aí, precisa quando de não tem um contrato, não. quando não tem um aditivo, vai aplicar o quê? O que estava lá no contrato anterior. Então, o que estava no contrato anterior Isso que vai acontece viger. muito no interior, gente. Contratos de boca, assim, Muito. gente que tem É casinha ali do impressionante. lado e não acaba não fazendo um Impressionante. contrato. Às vezes por ser por Sim, leigo. exato. E deixa ali, né? que meu é amigo. É o coisa da primo, palavra mesmo. é o amigo. Isso. Essa semana passada eu Não, recebi... vai lá, paga ali Isso. só, né? Tantos reais e tá bom, né? Enfim. Essa semana eu recebi no escritório essa situação. Assim, não, porque era meu primo, aí eu fiz verbal. Uhum. Aí eu disse, certo, aí o senhor quer agora que eu... Não, mas agora eu preciso do imóvel imediatamente. Eu falei, mas assim, entenda. Mas ele é meu primo e a casa é todo um minha. processo, Eu não né? posso ir lá não. Eu falei, não é assim. Não é assim que funciona, Não é dessa né? maneira. E é justamente por isso que a gente tá conversando sobre isso, né, Isso. Michele? Pra você entender aí que Exato. São as não é mesmas desse regras jeito também que em questão de funciona. terreno, quando o proprietário do terreno, O terreno que é seria... invadido um terreno, por exemplo. Aí seria uma outra situação. Uma situação. Aí seria uma situação de reintegração de posse, não envolveria realmente, a menos que você vá, por exemplo, um terreno para estacionamento. Aí é feito um contrato de locação também daquele terreno para o estacionamento. Mas um terreno normal, né, sem construção ou sem uma destinação comercial, aí são outras regras. E aí, Michele, aproveitando que você está falando sobre isso, tem diferença, por exemplo, se eu faço um distrato para contrato de compra de imóveis na planta, ou se eu faço um justamente para essa locação residencial, tem diferença também? Um distrato para compra e um distrato para locação. Isso, para aquela compra que a gente faz, comprei aqui o Tá. imóvel na planta, Sim. tem diferença também? Sim, aqui são duas situações distintas, né? Uma coisa é a locação, então esse distrato ele vai... O que a gente vai ver quando a gente vai pensar no distrato de locação? É tempo de saída, vistoria, verificar se realmente está tudo ok ou não, calção, se vai ser utilizado ou não. Esse é o olhar para um distrato de locação. Um distrato de compra e venda de imóvel, eu tenho que voltar aqui, gente, para falar só sobre isso. Porque é muita coisa. É mesmo. É muita coisa. O distrato de compra e venda, ele dá muito o que falar. Ele é muito judicializado, de imóvel na planta, porque a gente tem uma lei que surgiu agora em 2018 e que muitas incorporadoras e construtoras acabam utilizando ela de uma maneira, vamos dizer assim, em desfavor do consumidor. Certo. Por exemplo, você compra um lote, tá? Não um imóvel. Não, vamos falar do apartamento mesmo, na planta. Você não recebeu as chaves. Certo. Tem uma multa na nossa lei lá do distrato que é 10%
por uma taxa de fruição. Ora, se você sequer recebeu a chave do imóvel, como é que você vai pagar 10% de taxa de fruição? Então, o que acontece hoje nos distratos, por isso que eu falei, é um assunto à parte. Sim. O que acontece muito nos distratos de compra e venda hoje são pessoas perdendo tudo ou quase tudo que investiram no imóvel, achando que, mas está aqui realmente a lei. Não, calma, gente. Você é consumidor, você está protegido. Então, por mais que a lei do distrato ela venha trazer hoje quase 50% de penalidade, você tem que ver quais as penalidades que vão ser aplicadas ali ao seu caso. E há um limite discutido dos não sai não. Na jurisprudência, na justiça, até porque o ouvinte não vai nem entender. Os tribunais discutem hoje um limite razoável, que o máximo é 25%, e o razoável é 10%. Tá? Mas tem muita consultora que você não tem nada para receber. Ou então devolve só 20% ao consumidor. O problema não é meu se você desistiu da compra aqui, né? Infelizmente você já investiu e agora vai ficar conosco o valor que você já colocou aqui. Tem que devolver tudo, 100%. Olha aí. 100%, tá? Agora, às vezes, uma dificuldade financeira, o consumidor não pode mais continuar realmente ali arcando com aquelas prestações, já está cansado e não consigo mais. Chega na incorporadora, olha, você não tem nada para receber, porque tem multa disso. E não é assim. Todo mundo, como consumidor, tem sim direito à restituição do que pagou. Vai reter algo? Sempre vai reter algo no caso de desistência. Mas nunca que seja excessivo. Tudo que é excessivo não é legal. Por isso, sempre prestar atenção, né, Michele, no contrato. Às vezes a gente olha assim por cima, né? Tem que ler as entrelinhas. Às vezes eu pego o contrato e digo, me diga aí, qual é a principal observação que eu tenho que saber desse contrato aqui? Não, é só um contrato. Sim, mas eu quero saber a parte principal que eu tenho que frisar aqui. Às vezes as pessoas não sabem. Não sabem. E eu vou lá, vou ter que ler tudo, realmente, às vezes eu leio. E às vezes tá naquelas letrinhas bem pequenininhas. Exatamente. Que a gente não quer ler, mas tem que ler com muita tranquilidade. O que eu recomendo, peça a minuta e diga assim, me dê um tempo para eu ler, porque ninguém vai em meia hora. Jamais. Por exemplo, eu que sou advogada e trabalho todo dia com um contrato em meia hora, eu não venço um contrato de 16, 18 páginas, imagine que não está habituado. Pois é. Né? Então, é verdade. Não é o que eu aconselho. E você falou em calção, olha, eu morei muitos anos de aluguel. E assim, a gente mudando, e é interessante como é o posicionamento de cada proprietário, né? Mas sobre o calção, existe uma regra, tem que cobrar aquele calção, que às vezes é o valor de um aluguel, né? Ou até 3 vezes mais. Por que alguns cobram e outros não cobram? Existe uma regra nesse sentido? Existe. Assim, de acordo com a lei, você tem que oferecer alguma garantia, porque você está entrando ali no imóvel, né? Você, enquanto minha locatária, não sei se você vai realmente honrar com o seu aluguel e também se você vai me trazer problemas estruturais, se vai lá quebrar meu imóvel. Então, a calção ou a garantia fiança, que é muito pouco usada, seria uma calção ligada ao banco, ou um fiador. Tem essa parte aí também. Aí o fiador, ele também tem que estar, além de estar completamente ok, ou seja, sem Serasa, SPC, sem nenhum problema em termos de negativação, ele tem que ter algum imóvel em nome dele, quitado, olha a complicação, para garantir. Pelo menos assim é como a lei manda. É a forma mais segura, essa daí, de garantir que seu inquilino está ali, é uma pessoa confiável, você acredita? Olha, eu acredito que seria a forma mais segura, Alice, mas não é a forma mais, vamos dizer assim, prática. Sim. É a calção, sim. Porque na calção você vai ali, deposita, terminou o contrato, vamos fazer uma vistoria. Tem problemas? Vamos deduzir o que teve de problemas, o que vai precisar de reforma. Né? Às vezes você causa um dano ao imóvel. E se você atrasou, por exemplo, o último mês, deduz lá da calção. Então, a calção é sempre mais fácil. E sim, ela é prevista em lei. Então, não há nenhuma ilegalidade nessa cobrança, tá, de calção. Então, aí além da calção, que a gente comentou aqui, acho que outro ponto importante, principalmente quando a gente está falando de distrato, Michele, é determinadas coisas que quem estava ali como inquilino tem a obrigação de fazer. Por exemplo, antes de você sair, você tem que pintar o apartamento todo. Gente, isso aí realmente é algo que tá ali cobrado. É regra, tem que fazer. Exatamente. Tem que pintar o imóvel, Michele? Vai depender do contrato. Sim. Mas é regra. Sim. Porque é mesmo. Porque a gente, quando faz um contrato de locação, especialmente a longo prazo, né? Não estou falando de temporada, né? Você vai passar 2 meses ali no veraneio, não vai acontecer isso. Mas estamos falando aqui de um contrato anual. Sim, a gente coloca lá uma regrinha, e isso é
é legal e todo contrato vai ter, que é você vai entregar o imóvel na forma como você recebeu o imóvel. Certo. Tá? Então, se você tem, por exemplo, estávamos falando aqui dos filhos que voltaram para a escola, né? Imagina aí que seu filho é aquele traquina que saiu rabiscando a parede todinha. Não tem jeito, tem que pintar. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa extremamente cuidadosa, você deixou, tá tudo ok, tá tudo limpinho, você precisa pintar. Então, assim, a questão não é nem só a pintura, é entregar o imóvel da mesma maneira como você recebeu. Então, se todas as torneiras estavam funcionando e, de repente, uma quebrou, antes de entregar, você conserta. É diferente aí de problemas estruturais. Tô falando e a aqui maioria vai lá, tira foto, né? Arquiva. Isso, é o ideal. É o ideal. Mas muita gente isso não faz. Coloca no contrato isso, mas não faz. Aí no final do distrito vem a confusão. Não estava assim. Já estava assim. Não, mas essa infiltração aqui foi você colocou essa planta aqui, começou a colocar água e o seu uso foi que gerou a infiltração. Isso o locador falando. E o locatário faz, não, essa infiltração já existia. Pois é, quando é o contrário, existe alguma coisa que beneficie o inquilino, por exemplo, uma redução de aluguel, alguma coisa O inquilino precisa se documentar. O inquilino precisa notificar o locador quando isso acontece. Então eu sempre falo, gente, o pessoal, a gente brasileiro, por natureza, a gente tem uma coisa, eu acho que um pouco passiva, um pouco de, deixa pra lá. Aí quando chega no final, acumulou, e você vai ter um problema. Pois é, os meus vizinhos, eu tenho que contar isso aqui, os meus vizinhos, antigamente no prédio que eu morava, tiveram um problema no apartamento deles, que muitas goteiras. Você entrava na casa deles, era uma chuva, assim, goteiras, eram muitos baldes. E conseguiram entrar em acordo ali com o proprietário acabou reduzindo o aluguel. Mas isso não é muito comum, né? Não é muito comum se você não pleiteia isso, se você não se documenta. Então, o que eu digo? Gente, começou a aparecer problemas, infiltração. Eu tenho clientes altamente organizados, começou a aparecer problema, eles já se documentam, fazem vídeo, fazem foto e comunicam ao locador. Olha, temos duas possibilidades. E realmente, ou você, dono do imóvel, venha fazer os reparos necessários, ou eu vou fazer e a gente vai fazer um acerto aqui de redução do aluguel, ou eventualmente até de não pagar mesmo algumas prestações de aluguel, em razão disso. Mas é necessária a comunicação, a informação. Porque senão o locador não vai saber. E no final ele vai dizer, mas você não me comunicou isso aqui. Como é que eu vou saber que isso aqui não foi do seu mau uso? Não, mas já estava assim. Mas você usou por um ano e não me comunicou. E quando a pessoa promove melhorias, Michele, né? Trocou ali uma porta, fez um armário, o armário que já estava ali, né, caindo, a pessoa foi lá e fez, apesar de ser um imóvel alugado. Também tem como a gente conversar sobre isso? Tem. A gente vai depender de que tipo de benfeitoria foi essa. A gente tem a benfeitoria, que é o que a gente está falando agora, aqui nesse momento, necessária. Sim. O que é necessária? É uma infiltração que vai cair a caixa d'água, um exemplo. Minha nossa, tem que correr, né? Correr. Então, é algo que é estrutural. Você vai... não dá para ficar esperando que o proprietário resolva acertar com você se vai reduzir, se não vai reduzir. Não, você vai lá, você documenta, faz a foto, a caixa está caindo, troca, faz o reparo e diz, olha, fiz essa benfeitoria aqui, porque senão seu imóvel ia cair. Ele tem que descontar no aluguel, ou devolver, se for o caso, já no final, tá? Junto com a caução. Ou seja, tudo que for necessário, o piso está abrindo. O piso está abrindo, correu ali, já aconteceu. De cliente meu tem apartamentos que realmente são construídos em cima de dunas e às vezes o piso ele vai abrindo. Mas assim, isso não é problema do locatário, isso é problema do locador. Sim. Só que assim, ele vai ficar esperando que o locador às vezes mora fora, né? Tem todo um processo, né? Ele vai lá e faz. Nesse caso aí específico, sempre vai ter direito a receber o que ele investiu de volta. Agora, se foi uma benfeitoria para embelezar a casa, por exemplo, ok, a gente tem uma parede normal e eu resolvo colocar um painel de madeira. Sim. Painel de MDF. Coloquei luzes de LED na casa toda, porque eu queria que ela ficasse bonita. Sim. Isso não era necessário. Sim. Isso acho que isso é bom a gente frisar, né? Porque às vezes, mas eu fiz aqui, mudei a iluminação, então você vai ter que, né, voltar pra mim aqui, né, me ressarcir, digamos assim. E não é bem por aí, né, Michele? Não, e na minha experiência em aluguéis, as pessoas sempre falam, não invista no que não é seu.
Então, acabou que você exatamente não isso. vai investir no que nós Não, temos. porque assim, não, eu quero melhorar, eu quero deixar bonitinho aqui. Vou fazer uma piscina. Eita! Aí não pode, né? Aí não tem Vou como. trocar o piso aqui por Vou um trocar o porcelanato. porcelanato. Não, tá muito feio. Vou colocar um porcelanato. Coloque, pode colocar. Mas você não vai ter o Não vai poder Não voltar vai. esse investimento Pelo que vai fazer ali, né? eu sempre dou o seguinte conselho para os meus clientes que têm imóveis. Porque acredite, há realmente pessoas que estudam entre o que é melhor, comprar ou alugar um imóvel. Muitas vezes é melhor alugar, dependendo do que você vai ali dispor do seu investimento. E aí alugam por um longo tempo, tá? E nesse caso aí eu sempre digo, olha, tá, tudo bem, você vai querer colocar mármore, vai querer colocar porcelanato, conversa antes com o proprietário. Faça por escrito, com que ele autorize e com que ele desconte. Sabe por quê? Se você fizer antes, que tem gente que parece que tem a certeza que o proprietário vai chegar e dizer, nossa, ficou lindo, que maravilha, quanto custou? Tem isso também, né? O proprietário pode olhar ali e dizer, cara, não curti isso aqui, não era legal, não tá legal. Tem desse essa jeito, parte né? também, né? De não gostar. Mas tem uma coisa pior. Sabe o que é? O quê? Você vai lá, deixa... Tá bom, não quero nem que ele me pague de volta, não. Quero só deixar bonito aqui pro meu conforto. Aí chega o momento do distrato ou da renovação. Aí ele faz... Não gostei disso. Não, pelo contrário. Valorizou. Valorizou muito, muito. E aí, vai contra você. Em vez de você pagar o mesmo valor com apenas aumenta reajuste, o valor aumenta, entendeu? Porque se ele for jogar aquele mesmo imóvel no mercado, com as melhorias que a outra pessoa fez, ele já iria conseguir, imagine, um piso normal todo quebrado e um piso de porcelanato lindo. Super bonito ali. Não mudou o valor? Com certeza, não valorizou? com certeza. Então, tem que pensar um pouquinho, Pois né? é. O locatário tem que pensar um pouquinho. E você falou de aluguel, Michele, e a gente tem, você comentou da taxa, né? Que tem uma taxazinha assim, que tem alguns contratos que já tá ali previsto, né? Do aumento. A correção. Nessa correção. Como é que faz essa correção? Existe essa questão da taxa, a taxa Selic? É isso que não, insere? No contrato, nos contratos de aluguel, a taxa que normalmente se utiliza é o Qual IGPM. IGPM. Só que, com a pandemia, se tomou um grande susto. Não sei se vocês se recordam, mas o IGPM, ele disparou. Tanto que na época teve muito distrato de aluguéis comerciais que as pessoas não conseguiam cumprir uma renovação. Então o pessoal começou a ficar com medo do IGPM, que às vezes dava negativo ao ano e começou a dar, na época da pandemia, 12, super positivo. 13, não lembro, mas bem alto. Bem alto. Então, hoje em dia, a gente está colocando IPCA como correção. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a cada ano o locador ele tem o direito de fazer a correção, atualização, né? a correção. O interessante é que o índice já esteja previsto em contrato. No contrato. Porque senão vai pra não vai ser surpresa, atualizar pelo né? quê? Pelo IGPM, Pra não pelo ser PCA, surpresa. pela taxa Selic, que agora está altíssima. Pelo quê? Então, é bom fazer antes. E hoje eu recomendo o IPCA como sendo o índice de correção. E aí, Michele, só pra... Pois não, Liz, você ia perguntar Não, eu alguma ia coisa? falar agora aqui que o Valdez Lopes está com a gente na transmissão do YouTube. Ele está dizendo que está tendo dor de cabeça com o inquilino com relação ao pagamento. Existe alguma regra, assim, ou alguma lei que favoreça o proprietário com relação a isso? Como é que funciona? Primeira coisa é notificar. Sempre notificar. Teve um problema? Formalmente, gente. Então, assim... eu sei que muita gente não tem acesso ao advogado, então manda pelo menos um e-mail, porque ali já tem uma prova concreta. Faz uma cartinha, manda pelo correio com a R, que é para você se munir de provas que você está notificando aquela pessoa que ela não está pagando. Nem fala em WhatsApp, sabe? Porque o WhatsApp hoje é bastante questionável. Então, joga um e-mail, manda uma notificação. Se tiver possibilidade, procure um advogado, porque ele vai saber fazer aquela notificação da maneira a fazer com que o inquilino entenda que se ele permanecer não pagando, ele vai ter problemas superiores. E qual é a saída final? Não está pagando, despejo, ação de despejo. Normalmente o contrato a gente vai lá e coloca um prazo máximo para inadimplência, né? Geralmente, eu, nos meus contratos com os meus clientes, coloco prazo máximo de 60 dias. Mas, usualmente, o pessoal coloca 90 dias. Se até 90 dias de atraso, e a lei, ela deixa isso totalmente em aberto, tá? Você pode colocar um dia de atraso. Se a pessoa começou a ficar inadimplente, não está lhe pagando e não sai voluntariamente, infelizmente é ação de despejo. Pois é, né? E na ação de despejo, a pessoa vai ter que arcar com o valor do aluguel, juros e multa.
custas e honorários que a pessoa que ingressou com o processo, fora alguns danos materiais e morais que podem ser envolvidos. Nossa. Ou seja, o inquilino ele vai ter um problema muito grande. Se ele não está conseguindo mais pagar, conversa com o locador, faz um acordo, pede um prazo, reduz o valor, mas não deixa chegar a esse ponto da ação de despejo, não é bom para ninguém. É verdade, viu? Michele, só pra gente finalizar, a gente tava conversando um pouquinho antes da gente entrar aqui, e um assunto extremamente interessante, eu acho que tá muito em voga, né? As pessoas hoje em dia acabam alugando ali um imóvel por temporada, né? Se usando do Airbnb, que é muito usual hoje, né? Acaba sendo ali uma saída, né? Pra quem quer, de repente, vou passar uns dias na praia e acaba alugando esse imóvel. Como é que está essa situação hoje em dia? A gente sabe que, às vezes, o pessoal que... Quando a gente vê, assim, um condomínio, por exemplo, né? Aí a pessoa vai lá, passa 2 dias, né, nesse condomínio e vai embora e acaba que aquilo se torna como se fosse um hotel ali, né? Literalmente. E traz transtornos para quem que está usufruindo do condomínio como uma moradia, né? Como é que está essa situação? Essa situação hoje acabou virando uma polêmica, porque de fato não é confortável você, enquanto morador de um condomínio, né, o seu vizinho está ali locando o imóvel a cada 2 dias para alguém diferente, que um vai chegar tranquilo, o outro vai chegar colocando o som alto. Isso. Ou seja, o ponto aqui é o seguinte: é possível hoje sim os condomínios proibirem nas suas convenções, nos seus regimentos internos, esse tipo de aluguel. Por temporada em um curto prazo, que configure o hotel. Agora, se não há uma previsão no regimento interno, não há uma previsão, e olha que essa mudança tem que ser feita com um corozinho previsto em lei. Sim. Se não há nenhuma previsão no regimento interno, por mais que haja o incômodo dos vizinhos, nada pode ser feito. Então, é possível sim fazer o aluguel por temporada. Mas, pelo que eu estou vendo, a gente está caminhando no sentido de só permitir um Airbnb desse se for acima de 30 dias, 40 dias. Sim. Porque senão realmente causa muito dano ao condomínio. Mas não temos ainda lei, não temos uma súmula, nenhum tema firmado. É muito discutível. E as pessoas acham que eu posso chegar, o síndico pode chegar e dizer, não, você não pode alugar. Não, não é assim. Está previsto no regimento interno? Não. Então você vai ter que permitir a pessoa alugar, infelizmente. Pois é, né? E quem é o dono do imóvel? Não, mas eu moro fora e eu comprei isso aqui para rentabilizar. Sim. Tá bom, então você vai rentabilizar, mas vamos aqui ver de uma maneira que fique coerente. Vamos estabelecer prazos mínimos. Então, isso tem que ser discutido no condomínio, em assembleia. Pois é, aquela velha assembleia que às vezes a pessoa diz, não tô afim hoje não de ir pra assembleia. Aí depois vai dizer, mas mudou, foi? E aí, o que foi que aconteceu, né? Você não participou e não expôs a sua opinião ali, que é de suma importância, não, e né, esse Michele? caso aí é até compreensível, né? Imagina a rotatividade de pessoas, todo tipo de pessoa que você, que é o proprietário, não conhece, né? É realmente preocupante. Pois é, tem que ter cuidado. Exato, uma coisa é um aluguel de 3 meses, a gente está acostumado, né? Esse período de veraneio, 2 meses, mas 2 dias, 1 dia. 1 dia só, já pensou, um dia, né? Porque assim, o RNB antigamente ele colocava o mínimo de diários de 2 dias. Mas mesmo assim, 2 dias é muito pouco, na minha opinião. Pois é, então, portanto, né, de repente você aí que tá lá no condomínio, tomando conta do condomínio, é o síndico do condomínio, tem que pensar nisso, né, Tem que pensar Michele? nisso para não ter problemas. Isso. E não vai ser, se não tiver uma previsão realmente no regimento, uma mudança, não vai ser simplesmente notificando aquele condomínio que você vai resolver isso. Dizendo para ele que não pode alugar, né? Não vai não. De jeito nenhum, né? Não vai não. No mais, você se previna, que é para, assim, né, não ter problemas maiores, né? Mas se tiver alguma coisa que você queira resolver, é só você falar com a Michele, que eu tenho certeza que a Michele vai trazer a solução. E outra coisa, quem vai comprar, aí uma dica, né? Sim. E quem vai comprar, por exemplo, eu quero comprar um imóvel para rentabilizar e já estou pensando em comprar para colocar no Airbnb. Certo. Procura saber se já não existe algo proibindo no regimento interno. Sim, né? Olha lá, né? Porque tem muita gente que já Uhum. compra só para rentabilizar. Quero Entendi. comprar um empreendimento na praia para rentabilizar. Então dá uma olhada lá no regimento interno para ver se realmente você vai conseguir rentabilizar da forma como você quer. Então, Muita se imuna das coisa, viu? informações, né, Muita Michele? informação sobre esse assunto. É muita informação. A gente Maravilha. acha que é simples, mas não não é. é. Sempre isso temos mesmo. muito o que falar sobre locação. Maravilha. Michele, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pelas informações. Foi um prazer ter você conosco hoje. Acho que tirou várias dúvidas aí aqui dos nossos ouvintes, né, sobre essa questão de locação. Seja você locatário, seja você locador, né, como
como eu falei no começo da nossa conversa, a gente tem nossas obrigações e deveres também. E é sempre bom a gente se munir. Lê o contrato, né? Lê direitinho para que você não vá lá, assine e depois tenha problemas. Seja de um lado e seja do outro, né, Contratem um advogado, se puderem. Isso, né? Se puder sim. Porque a Sempre, gente, né? a gente que é advogado, muitas vezes temos alguma dificuldade numa leitura ali de um contrato mais complicado. Imagina a pessoa que não está habituada ali com aquelas, com os nossos termos jurídicos, Exato, né? O juridiquês, o juridiquês lá. Ah, mas o que é isso? Né? Não, tá básico, é besteira. Vá, assine. Isso. E aí depois que está assinado fica difícil. Maravilha. E a gente te encontra onde, Michele? Vocês me encontram nós temos o nosso Insta, que é o @Michele Maciel Advogados, Sim. onde a gente está sempre divulgando, falando sobre temas de direito imobiliário, temas que interessam a sociedade. Temos o nosso site, que é michelemaciel.com.br, e o meu pessoal, @Michele Maciel, também estou à disposição aqui para a gente esclarecer as dúvidas dos ouvintes, que com certeza vão ficar agora pensando, meu Deus, eu tenho que pensar sobre isso. Certeza! Tenho que rever o meu contrato. Eu tenho que olhar meu contrato, eu tenho que pensar sobre isso. É isso mesmo. Gente, portanto, conversamos aqui Eu com a que agradeço, advogada. Andressa. Prazer foi nosso, Michele. Advogada Michele Maciel, especialista em direito imobiliário. Fica atento, tá? Você que principalmente aí, né, mora de aluguel, né, tem aí esse contrato, esse distrato e todas essas burocracias, né, que às vezes a gente não é muito acostumado. Mas tem que ficar atento e tem que se acostumar também, né? Pra não ter problema. Gente, 10 horas e 40 minutos, mais uma vez agradecendo aqui a Michele. Deixa eu trazer informação pra